Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe nessa noite. Deus te dê realmente a sua palavra, que Deus faça viva a sua palavra no seu coração, no nosso coração, que possamos encontrar alento e uma mensagem para os nossos dias. Quero refletir hoje com vocês acerca de uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. Essa passagem bíblica ela narra que Jesus estava na casa de algumas pessoas queridas, de Marta, Maria, Lázaro, e Maria tinha tomado ali um vaso de perfume com um valor de um valor considerável, quebrou ali esse vaso, que esses vasos eram lacrados, né, eram vedados, quebrou esse vaso e começou a derramar sobre Jesus. O ato da unção é uma prática comum no Antigo Oriente e era uma honraria para algumas celebridades, um ato também de devoção, um ato de piedade em relação a pessoas que elas tinham consideração ou consideravam representantes espirituais. E o que nós vemos nessa passagem é que de um gesto piedoso, de um gesto devocional, transformou-se numa discussão entre os discípulos. Quem deveria estar ali mais acostumado com isso, entendendo o valor da pessoa de Jesus, que poderia estar mais ali habituado a esse tipo de ação, foi quem começou a questionar. É claro, em meio a essa discussão havia a pessoa do Judas, que conforme no Evangelho de João nós temos, era responsável por cuidar das finanças do grupo, né? Ele recolhia as ofertas, e essas ofertas, claro, garantia alimentação para eles em algumas viagens, até transporte de um lugar para o outro quando necessitavam disso. E o que João relata é que volta e meia ele pegava algum desses recursos. Mas eu quero destacar aqui no finalzinho dessa passagem, melhor, pelo menos desse destaque que eu faço, né, do versículo 1 ao versículo 8, algumas palavras que foram trocadas entre os discípulos e Jesus, que vão ilustrar bem o que eu pretendo trabalhar com vocês nessa noite. Então, quando você preste atenção nesse texto, a partir do versículo 4, nos diz o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Ele está falando aqui do perfume, né, para guardar o restante do perfume para o dia do sepultamento. Deixa eu só pegar aqui onde eu estava aqui. Para o dia do sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. É isso que a passagem bíblica diz, o que Jesus coloca diante dos seus discípulos. Olha, vocês estão fazendo questão porque ela está fazendo isso? Não tem problema não. O perfume aqui, o restante ela vai guardar para o dia do meu sepultamento, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês estão falando de pobres, claro que Jesus sabia que a intenção deles, principalmente a de Judas Iscariotes, não era fazer donativo para os pobres. Ele fez: vocês estão falando de pobres? A vida toda vocês tiveram e continuaram tendo. Mas a mim, eu estou aqui com vocês pouco tempo. Vocês deveriam aproveitar melhor essas ocasiões, deveriam aproveitar melhor essas situações. Valorizar enquanto se pode. Meus queridos, a gente tem uma tendência a de valorizar aquilo que nós perdemos. Todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes que eu estou celebrando algum sepultamento, eu digo às pessoas que não importa se tem 10, 20, 50, 80 anos, a vida sempre parece curta demais, principalmente para quem gosta de perder tempo. Quando a gente presta atenção realmente nas coisas da nossa vida, percebe que o tempo ele passa rápido demais. Percebe que passa numa velocidade e quando nos damos conta já se passaram 5, 10, 15 anos. Você que já é maior de idade, que fez 18 anos já há um tempinho, note se não foi isso, não é verdade? Você fez 18 anos, senão quando eu fizer 18 anos eu vou ganhar o mundo. Eu completei 40, ainda não saí do primeiro degrau, né? Por quê? Porque a gente percebe que a vida passa
muito rápido. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para saber se a gente está usando bem o tempo que temos, as oportunidades, valorizando as pessoas que estão à nossa volta. Quais são as áreas das nossas vidas que nós estamos percebendo que estamos perdendo tempo? Será que eu me programei para fazer um curso? Será que eu me programei para me qualificar profissionalmente? Será que eu estou perdendo tempo, às vezes até num relacionamento? Não estou falando em casamento não, viu? Estou falando namoro. Porque às vezes tem pessoal que pensa assim, o namoro, começou a namorar, já vou ter que casar. Não, o namoro é para isso mesmo, para ver se vai bater ali o temperamento de um com o outro, se realmente vão ter afinidade um com o outro. E se perceber que está passando o tempo e não está indo para frente, não conseguem se entender, não conseguem se preparar para o casamento, talvez seja o momento de terminar. Porque a gente pensa assim, pastor, mas é um namoro cristão. Sim, meu irmão. A gente tem que prestar atenção, meu querido, que o que importa para o Senhor é o casamento cristão, a família cristã. O namoro, se ele não deu certo, se ele não está dando certo, acabe. Para você não perder tempo. E quando o Senhor realmente trouxer uma pessoa dele para você, você vai ver que as coisas vão se encaixar direitinho. Tem algum relacionamento que está precisando ser restaurado? Pais com os filhos, filhos com os pais, cônjuges, às vezes um relacionamento entre parentes, né? Às vezes a gente não se dá bem com algum outro parente e gostaria que essa situação melhorasse e quando está se dando conta, está passando os anos e a gente não está percebendo aí que deveria já ter tomado uma atitude. Aí eu pergunto, tá esperando o quê? Tá chegando uma data comercial. Próximo domingo, comumente aqui no Brasil, a gente celebra, né, o Dia dos Pais, e o Facebook, Instagram, o WhatsApp, as redes sociais aí estão preparados para receber para ser abarrotadas de mensagens no Dia dos Pais. Algumas até falsas mesmo, porque o pessoal às vezes não gosta nem dos pais. Mas estão preparados para isso. Mas sabe o que vai fazer realmente a diferença? Entendermos que nós precisamos valorizar o quanto antes as pessoas que importam para a gente. Porque nem sempre nós a teremos conosco. Veja o que Jesus disse em relação à sua pessoa. Nem sempre vocês me terão aqui. Então aproveite o tempo. E eu digo a mesma coisa, meus queridos. Nem sempre nós teremos a oportunidade que temos hoje diante das pessoas a quem amamos. Os nossos pais, parentes, irmãos, aquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida. Pastor, mas fulano briga comigo o tempo todo. Irmão, procure tratar isso daí, procure trabalhar isso daí, porque chega uma hora que a gente precisa parar de meninice e começar a trabalhar realmente relacionamentos maduros, saudáveis na nossa vida. A gente precisa realmente trabalhar isso para que isso não fique aí atormentando o nosso dia a dia. E quando a gente olha assim e fala assim, você está de bem com seu irmão? É uma coisa, gente, que eu acho muito estranha. Eu sei que tem isso em casa, às vezes os irmãos brigam, né? Eu e meus irmãos, a gente brigava o tempo todo, mas tinha uma coisa que a gente, pelo menos uma qualidade lá em casa, no meio daquela loucura toda que foi a minha infância com meus irmãos, a gente não era de estar guardando rancor um dos outros, né? A gente ainda, na medida do possível, né, com todas as desavenças, a gente nunca ficou com aquela história, ficar 3 dias sem falar com o outro, eu não falo com meu irmão. Uma vez eu fui fazer uma visita esses dias a uma pessoa, um dia desse fui fazer uma visita a uma pessoa, e pedi para ela chamar um parente, ela disse, não, eu não falo com ela não, eu faço o que aqui na frente? Fico gritando pelo nome dela, ela fez, o pior, eu chamei umas 2 vezes, quando eu percebi que a pessoa não ouviu, eu fui embora. Aí eu fiquei olhando assim, ela não chama nem a irmã para alguém que está na porta pedindo uma gentileza. E era uma coisa de interesse para a família, né? Eu fiz paciência, né? Mas isso são coisas que a gente precisa trabalhar, principalmente como crentes, como cristãos. O filho que não fala com os pais, o pai que não fala com os filhos. Gente, chegou o tempo da gente começar a pensar que quando chega no dia do sepultamento, a gente está cheio de arrependimentos. Para que não aconteça isso, a gente precisa tratar essas nossas emoções, os nossos relacionamentos, o quanto antes. Pensa nessas coisas. Tá chegando aí o Dia dos Pais, que você realmente poste uma mensagem sincera, posta realmente algo que reflita a sua ação diária, que reflita aquilo que você sente em relação aos seus parentes, o cuidado, o carinho, que tanto você tem para com eles, como eles têm para com vocês. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua noite, que em nome de Jesus você tenha aí um restinho de noite agradável na presença do Senhor.